Coloquei câmeras pela casa para flagrar meu marido com a empregada. Mas o que descobri foi 1000 vezes pior que uma traição. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O relógio marcava 2h17 da manhã quando ouvi a porta da frente se abrir. Fingi dormir, como fazia há semanas, enquanto Daniel entrava silenciosamente no quarto. Senti o colchão afundar com seu peso e o cheiro estranho que ele trazia. Não era sua colônia habitual, mas algo químico e industrial. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. "Trabalhou até tarde de novo?" perguntei, mantendo minha voz neutra. Ele se assustou visivelmente, como se tivesse visto um fantasma. "Ana, pensei que estivesse dormindo." "É difícil dormir quando seu marido nunca está em casa", respondi. "O projeto do shopping deve estar realmente exigente." "Sim", ele murmurou, virando-se de costas para mim. "Estamos na reta final, muitas noites como essa pela frente." Não disse mais nada. Não precisava. A mentira pairava no ar entre nós, tão densa que eu quase podia tocá-la. Na manhã seguinte, enquanto Daniel estava no chuveiro, peguei suas calças jogadas sobre a cadeira. Havia uma pequena mancha escura na bainha, óleo ou graxa, definitivamente não algo que você encontra em um escritório de engenharia. No bolso, um recibo amassado de uma lanchonete 24 horas na zona industrial da cidade. Horário: 23h45. Local: a quilômetros do elegante escritório onde ele supostamente estava trabalhando até tarde. Foi naquele momento que tive certeza. Daniel estava tendo um caso. 3 dias depois, ele apresentou a nova empregada. A anterior, uma senhora de 60 anos que trabalhava para nós há anos, havia supostamente se demitido por problemas familiares. "Ana, esta é Luísa", disse Daniel, indicando uma jovem parada nervosamente em nossa cozinha. Ela não devia ter mais que 20 anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo, olhos que evitavam os meus. Usava roupas simples, um número maior que seu tamanho. "A agência a recomendou muito", explicou Daniel rapidamente. "Não recebi nenhuma documentação da agência", observei. "Eles estão enviando por e-mail?", ele respondeu, virando-se para Luísa. "Suas tarefas são simples, limpeza das áreas comuns, sala, cozinha, nosso quarto, mas meu escritório", ele apontou para o corredor, "está fora de limites. Tenho material confidencial lá. Sob nenhuma circunstância você deve entrar." A ênfase era forte demais. O aviso, específico demais. Observei Luísa assentir, seus olhos arregalados como uma criança recebendo uma advertência. Durante a semana seguinte, fiquei vigilante. Luísa trabalhava quieta e eficientemente, mas havia algo na maneira como ela se encolhia quando Daniel entrava na sala, no modo como os olhos dele se encontravam por uma fração de segundo a mais, que alimentava minhas suspeitas. "Você precisa de provas", disse minha amiga Camila quando nos encontramos para almoçar num restaurante elegante no centro. "Não pode confrontá-lo com um pressentimento ou um recibo." "Que tipo de provas?", perguntei, cortando meu peixe em pedaços perfeitamente iguais, um hábito nervoso que desenvolvi desde que as suspeitas começaram. "Algo que ele não possa negar", respondeu ela, inclinando-se. "Fotos, vídeos, tenho um contato que pode ajudar. Ele instala câmeras tão pequenas que ninguém percebe. Você pode ver tudo pelo celular." Naquela noite, enquanto Daniel tomava banho, pesquisei online por mini câmeras de vigilância. Encontrei exatamente o que precisava: pequenas, discretas, com visão noturna e transmissão ao vivo para meu celular. Fiz o pedido com entrega expressa, pagando a mais pelo frete. Quando o pacote chegou, esperei Daniel sair para o trabalho. Abri a caixa em nosso quarto de hóspedes, examinando o pequeno dispositivo preto do tamanho de um dado. Testei a conexão com meu celular e fiquei impressionada com a qualidade da imagem e do áudio. A próxima etapa foi escolher os locais perfeitos. Coloquei uma câmera na estante da sala, escondida entre livros grandes.
outra no lustre da sala de jantar, onde eles não perceberiam. A terceira e mais importante, posicionei no corredor que dava para o quarto de empregada, onde Luísa dormia. Criei minha armadilha final na noite seguinte. Querido, disse, entrando no escritório onde Daniel fingiu estar trabalhando em projetos. Camila me convidou para um spa no fim de semana. Saio amanhã à tarde e volto só no domingo à noite. Vi o alívio imediato em seus olhos, tão óbvio que doeu fisicamente. Parece ótimo, ele disse sorrindo. Você merece relaxar. Na tarde seguinte, arrumei minha mala e fiz questão de me despedir de Luísa, dando-lhe algumas tarefas para o fim de semana. Cuide bem da casa, disse, observando-a com cuidado. Saí com o carro, mas estacionei algumas quadras abaixo. Esperei 15 minutos, depois voltei a pé e entrei pela porta dos fundos usando minha chave reserva. Silenciosamente, subi até o quarto de hóspedes que raramente usávamos, tranquei a porta e liguei meu tablet. As imagens das câmeras apareceram na tela, mostrando a casa vazia e silenciosa. Minha vigília começou. O coração batendo forte, as mãos suando, eu estava pronta para capturar a prova da traição do meu marido. Mal sabia eu que o que estava prestes a descobrir seria muito mais devastador que qualquer caso extraconjugal. As primeiras horas foram de uma monotonia agonizante. O silêncio da casa era quebrado apenas pelos sons ocasionais de Luísa na cozinha. Às 7 da noite, ouvi a porta da frente se abrir e vi Daniel entrar, deixando sua pasta no chão da entrada. Ele parecia exausto, os ombros caídos de uma forma que nunca notei antes. Foi até a cozinha, abriu a geladeira e pegou uma sobra qualquer, comendo diretamente do recipiente enquanto se apoiava no balcão. A refeição triste e solitária de um homem que pensava estar sozinho. Depois, ele desapareceu pelo corredor, provavelmente indo para nosso quarto. Por quase 2 horas, nada aconteceu. Comecei a questionar se tinha calculado mal, se talvez aquela não fosse a noite. Então, às 9h30, Daniel reapareceu. Estava de banho tomado, usando roupas limpas e casuais. Ele parecia menos cansado, mais determinado. Meu coração disparou. Ele caminhou até o corredor dos quartos de empregada e bateu suavemente na porta de Luísa. Luísa! Sua voz soou clara pelo alto-falante do tablet. Pode vir até a sala por 1 minuto? Precisamos conversar. Prendi a respiração, agarrando as bordas do tablet com tanta força que meus dedos doeram. Era isso, o momento da verdade. Luísa apareceu segundos depois. Ela parecia nervosa, mexendo nas mãos enquanto seguia Daniel até o sofá, bem no campo de visão da minha câmera principal. Sentaram-se mantendo uma distância formal entre si, o que achei estranho. Se estavam tendo um caso, por que tanta formalidade mesmo quando pensavam estar sozinhos? Daniel abriu sua maleta e tirou um envelope pardo grosso. Estava visivelmente cheio. Coloquei a imagem em zoom. O envelope estava aberto e pude ver nitidamente. Estava cheio de dinheiro. Isso é do último mês trabalhando no depósito, disse Daniel, empurrando o envelope para Luísa. Suas palavras não faziam sentido. Depósito? Luísa balançou a cabeça, os olhos marejados. Daniel, é demais. Você não pode continuar fazendo isso. Não é demais, insistiu ele, sua voz surpreendentemente gentil. Isso deve cobrir sua mensalidade do semestre e os livros. A faculdade mandou o boleto final e não podemos atrasar. Mensalidade? Faculdade? Minha mente girava tentando processar o que estava ouvindo. Queria tanto que mamãe e papai pudessem ver isso, continuou Daniel, seu olhar suavizando. Eles ficariam tão orgulhosos de você, Lu, entrar na faculdade depois de tudo que aconteceu. Você é a primeira da família. Família? Lu? A conversa continuou, e cada palavra despedaçava o cenário que eu havia construído em minha mente. Luísa não era uma amante. Era Luísa Almeida, a irmã caçula de Daniel. A história foi se revelando, uma confissão crua que não era para meus ouvidos.
Os pais deles, que Daniel sempre descreveu como morando no interior, haviam perdido tudo um ano atrás. A pequena loja da família faliu, levando junto suas economias e sua casa. Eles estavam vivendo em um apartamento minúsculo em uma área perigosa da cidade, o lugar que apareceu no recibo que encontrei. Daniel pagava o aluguel deles, as contas, a comida. O dinheiro que ele dava a Luísa não era um pagamento para uma amante, mas para ajudá-la a continuar estudando. Ele a trouxera para nossa casa como empregada, porque ela precisava de um lugar seguro para morar, e ele sabia que seu orgulho jamais aceitaria caridade pura. E as noites em que chegava tarde? Daniel saía do escritório às 6 e ia direto para um depósito na zona industrial, onde trabalhava como segurança das 7 à 1 da manhã. O cheiro químico, a mancha de graxa, tudo vinha daquele segundo emprego que ele escondia de mim. Você está se matando, Daniel, soluçou Luísa. Não, ele respondeu, passando o braço pelos ombros dela em um gesto claramente fraternal. Estou cuidando da minha família. É o que fazemos. Só precisamos aguentar até você se formar. Depois você vai poder ajudar também. Somos uma equipe. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. A câmera que deveria capturar uma traição havia revelado algo muito mais profundo, um sacrifício silencioso e doloroso. O homem que eu imaginava me traindo com a empregada estava, na verdade, trabalhando 2 empregos para sustentar sua família em crise, enquanto tentava proteger seu casamento do que ele provavelmente temia ser meu julgamento ou pena. A crueldade da minha suspeita, da minha investigação fria e calculada, desabou sobre mim como uma avalanche. Corri para o banheiro e vomitei violentamente, meu corpo rejeitando fisicamente a verdade que minha mente mal conseguia processar. Quando voltei para o tablet, a imagem continuava lá. Daniel abraçando a irmã, seu rosto uma máscara de exaustão e amor. Meu casamento não estava sendo destruído pela infidelidade. Estava sendo destruído por meu próprio coração frio e desconfiado, por um abismo de desconfiança tão profundo que jamais considerei a verdade mais simples. Meu marido era um homem bom, carregando um fardo impossível em silêncio, e eu nunca havia realmente o conhecido. Passei a noite inteira no quarto de hóspedes, incapaz de dormir, revendo os últimos meses sob uma luz completamente nova. Cada sinal que interpretei como evidência de traição era, na verdade, prova do sacrifício silencioso de Daniel. Os recibos de lugares baratos na zona industrial, suas refeições rápidas entre um emprego e outro, as manchas de graxa nas roupas, do trabalho no depósito, o cheiro químico, produtos de limpeza industrial, as ligações secretas, provavelmente falando com seus pais ou resolvendo assuntos da família. E Luísa? Não era uma jovem ingênua seduzida por meu marido, mas uma garota lutando para construir um futuro melhor, carregando o mesmo peso de responsabilidade familiar que Daniel. Às 5 da manhã, ouvi movimentos na casa. Pelo tablet, vi Daniel sair do quarto e ir para a cozinha. Ele parecia não ter dormido muito, ainda usando as mesmas roupas da noite anterior. Sentou-se à mesa da cozinha, a cabeça apoiada nas mãos. Tomei uma decisão. Não podia mais ficar escondida com minhas câmeras e minha vergonha. Precisava enfrentar a verdade e o homem que eu havia julgado tão injustamente. Saí silenciosamente do quarto e desci as escadas. Daniel não me ouviu entrar na cozinha. Ao seu lado na mesa estava um uniforme azul escuro dobrado, uma camisa com um logo de uma empresa de segurança chamada Águia Proteção. Havia também uma garrafa térmica amassada e um sanduíche pela metade. Daniel! Chamei suavemente. Ele se assustou, levantando a cabeça bruscamente. Quando me viu, seus olhos se arregalaram em choque e depois se endureceram numa expressão defensiva, aquela mesma expressão que eu havia interpretado como culpa de um traidor, mas que agora reconhecia como o escudo de alguém desesperadamente tentando proteger um segredo doloroso. Ana, o que... Pensei que você estivesse no spa, ele gaguejou. Puxei uma cadeira e sentei-me à sua frente.
Olhei para o uniforme e depois para seu rosto. Nunca fui ao spa, confessei, minha voz trêmula. Instalei câmeras na casa. Vi você e Luísa ontem à noite. Seu rosto empalideceu. Por um momento, ele pareceu incapaz de falar. Ana, começou, mas eu o interrompi. Por que não me contou sobre seus pais? Sobre Luísa? Sobre o segundo emprego? Ele baixou os olhos, a luta o abandonando, substituída por um cansaço que parecia penetrar até seus ossos. Como eu poderia? Sussurrou. Você vem de outra realidade, Ana. Você nunca teve que se preocupar com dinheiro. Sua família sempre teve recursos. A minha... Sua voz falhou. Quando meus pais perderam tudo, eu me senti tão... envergonhado. Você se casou com um engenheiro bem-sucedido, não com um filho de falidos que precisava trabalhar como segurança à noite para pagar as contas da família. Cada palavra era como uma faca no meu peito. A história continuou saindo dele, como seus pais haviam investido todas as economias na expansão da loja familiar, apenas para perderem tudo quando a economia local desabou. Como seu pai, orgulhoso demais para aceitar ajuda, havia tido um princípio de ataque cardíaco devido ao estresse. Como Luísa estava prestes a desistir da faculdade quando Daniel prometeu que não deixaria isso acontecer. Eu só queria resolver tudo sozinho, continuou ele, a voz embargada. Achei que conseguiria dar um jeito, trabalhar mais, manter as esferas separadas. Não queria trazer esse peso para nossa casa, para sua vida. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu escutava. Deixei que ele colocasse para fora tudo o que vinha carregando sozinho por mais de um ano. Os segredos, os medos, a vergonha. Quando ele finalmente se calou, eu também confessei. Achei que você estava me traindo com Luísa. Disse, quase engasgando com as palavras. Contratei um detetive para seguir você. Vi fotos suas naquele bairro, entrando naquele prédio. Pensei o pior. Ele me encarou e vi em seus olhos uma triste compreensão. Ele não estava surpreso com minha desconfiança. Talvez até a esperasse, considerando como estava agindo. Sinto tanto, Daniel, continuei, as palavras completamente inadequadas. Estendi a mão sobre a mesa e cobri a dele com a minha. Sua pele estava áspera, calejada de um jeito que nunca tinha notado antes. Minha desconfiança, minha crueldade, tenho sido uma estranha para você. Esqueci o que significava ser uma parceira, ser uma família. Levantei-me, fui até minha bolsa e peguei o celular. Liguei para meu gerente bancário sem me importar com o horário. Minhas instruções foram claras e diretas. Queria transferir uma quantia significativa para nossa conta conjunta, imediatamente. Voltei para a mesa onde Daniel me olhava confuso. Vamos ajudá-los, afirmei, minha voz encontrando uma firmeza que não sentia há muito tempo. Juntos, encontraremos um apartamento melhor para seus pais, um lugar onde eles possam viver com dignidade. Pagaremos a faculdade de Luísa com nossa conta conjunta. E você... Olhei para o uniforme da Águia Proteção. Vai pedir demissão hoje mesmo desse segundo emprego. Daniel me encarou, seus olhos cheios de uma mistura de dor e alívio tão profundos que ele não conseguia falar. Tudo o que construímos, nosso casamento, nossa confiança, nossa intimidade, estava em ruínas. Mas ali, nas cinzas da nossa antiga vida, sob a luz fria da manhã, encontramos algo novo para construir. Uma verdade dolorosa, humilhante, mas real. Não era um fim. Era um começo. Nos dias que se seguiram, nosso mundo virou de cabeça para baixo. A verdade havia escapado da caixa onde Daniel a mantivera trancada, e agora precisávamos lidar com suas consequências. Primeiro, tive uma longa conversa com Luísa. Ela estava apavorada quando soube que eu descobrira tudo, temendo que eu a expulsasse e arruinasse o plano de Daniel para ajudar a família. Nunca quis mentir para você, ela disse, sentada nervosamente na ponta do sofá. Foi ideia do Daniel. Ele disse que seria melhor assim, que você não precisava carregar os problemas da família dele. Ele estava errado,
respondi simplesmente. Quando nos casamos, sua família se tornou minha família também. O que afeta vocês, afeta a mim. No dia seguinte, Daniel me levou para conhecer seus pais. Dirigimos até um bairro desgastado na periferia da cidade, cheio de prédios deteriorados e janelas quebradas. O apartamento deles era minúsculo. Um quarto, uma sala, cozinha e um banheiro tão pequeno que mal dava para se virar. Mas o que mais me impressionou não foi a pobreza do lugar, mas o orgulho com que eles o mantinham. Tudo estava impecavelmente limpo. Os poucos móveis organizados com cuidado, algumas fotos de família nas paredes descascadas. Era um lar preservado à força de dignidade. Maria, a mãe de Daniel, me abraçou como se me conhecesse há anos, o que tecnicamente deveria ser verdade. Carlos, seu pai, apertou minha mão com força, mas percebi que evitava meu olhar. A vergonha o consumia, assim como consumira seu filho. Ana veio ajudar, disse Daniel, com uma firmeza que não admitia discussão. Ela sabe de tudo e quer ser parte da solução. Carlos começou a balançar a cabeça. Não precisamos de caridade. Não é caridade, pai, interrompeu Daniel. É família. Quando casei com Ana, nossas vidas se tornaram uma só. Se fosse o contrário, se fossem os pais dela precisando de ajuda, você não estenderia a mão? O silêncio que seguiu foi sua resposta. É claro que estenderia. O orgulho é uma coisa frágil quando confrontado com o amor familiar. Nas semanas seguintes, encontramos um apartamento decente em um bairro seguro para Carlos e Maria. Não era luxuoso, mas era limpo, espaçoso e digno. Daniel insistiu nisso. Não queria nada ostentoso que fizesse seus pais se sentirem deslocados. Pagamos 6 meses de aluguel adiantado e mobiliamos o básico. Luísa continuou morando conosco, mas agora como membro da família, não como empregada. Contratamos uma diarista real para ajudar na casa 2 vezes por semana, e Luísa pôde se concentrar integralmente nos estudos. Daniel pediu demissão do trabalho noturno, mas não sem relutância. E se isso não der certo? Perguntou ele uma noite, deitado ao meu lado na cama. E se acabarmos perdendo tudo também? Não quero que você sofra por causa dos meus problemas. Virei-me para encará-lo na penumbra do quarto. São nossos problemas agora, corrigi. E prefiro enfrentá-los juntos do que viver na mentira. A pior coisa não foi a dificuldade financeira, Daniel. Foi a distância que cresceu entre nós porque você não confiou em mim. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu tive tanto medo de te decepcionar, confessou finalmente. Você se casou com um homem que prometeu te dar o mundo e de repente eu não podia nem sustentar minha própria família. Eu me casei com você, não com seu salário ou status, respondi, pegando sua mão. Mas você precisa me deixar entrar, compartilhar suas lutas. Caso contrário, não temos um casamento de verdade. A reconciliação não foi instantânea nem fácil. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói da noite para o dia. As câmeras escondidas ainda me assombravam, um lembrete constante da pessoa mesquinha e desconfiada em que eu havia me transformado. Uma noite, depois que Luísa foi dormir, busquei coragem e contei a Daniel sobre todas as minhas suspeitas, o detetive que contratei, as câmeras que instalei. Mostrei-lhe onde estavam escondidas e observei enquanto ele as desativava uma por uma, em silêncio. Por que está me contando isso agora? Perguntou ele, segurando a pequena câmera que retirou da estante. Porque não quero mais segredos entre nós, respondi. Nem os seus, nem os meus. Quero que comecemos de novo, sem paredes, sem suspeitas. Ele assentiu, virando o pequeno dispositivo em suas mãos. Acho que ambos cometemos erros tentando proteger algo. Eu, escondendo meus problemas. Você, desconfiando de mim. No fim, quase destruímos o que estávamos tentando salvar. Aquela noite marcou um ponto de virada. Não era perdão, isso viria com o tempo, mas um reconhecimento mútuo de que nosso casamento precisava ser reconstruído sobre novas bases. Honestidade absoluta, mesmo quando doía.
confiança renovada a cada dia e a compreensão de que família significava carregar os fardos uns dos outros, não escondê-los. 3 meses depois, organizamos um jantar em nossa casa. Carlos e Maria, agora instalados em seu novo apartamento. Luísa, florescendo na universidade. E nós dois, tentando encontrar nosso caminho de volta um para o outro. Era a primeira vez que nos reuníamos como uma família completa, sem segredos ou vergonhas. Enquanto observava Daniel rindo com seu pai na varanda, percebi algo profundo. Às vezes, o que pensamos ser a pior descoberta de nossas vidas, uma traição, uma mentira, pode ser, na verdade, o portal para uma verdade mais profunda. E embora a verdade possa machucar inicialmente, ela é o único fundamento sólido sobre o qual podemos construir algo real e duradouro. As câmeras que instalei para capturar uma traição acabaram revelando algo muito mais significativo. Um espelho para minha própria alma, mostrando-me o quanto eu havia me distanciado da pessoa que eu pensava ser. Uma pessoa que confiava, que amava incondicionalmente, que entendia o significado da palavra família. O caminho para reconstruir o que quebramos seria longo. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança de que chegaríamos lá, juntos. 1 ano se passou desde a noite em que descobri a verdade através das minhas câmeras escondidas. 1 ano de cura, reconstrução e aprendizado. Nossa vida mudou em aspectos que jamais imaginei possíveis. Carlos encontrou um emprego como gerente em uma loja de materiais de construção. O salário não era extraordinário, mas junto com a aposentadoria de Maria, que conseguimos regularizar, eles estavam se sustentando novamente. O mais importante, porém, era a dignidade restaurada nos olhos dele. Um homem que voltara a se sentir útil e produtivo. Luísa estava no 2º ano de faculdade, estudando contabilidade. Suas notas eram excepcionais e ela recentemente conseguira um estágio em uma empresa respeitável. Ainda morava conosco, mas já falava em alugar seu próprio apartamento quando se formasse. "Quero retribuir", disse ela uma noite, depois que ajudou a lavar a louça do jantar. "Por tudo que vocês fizeram por mim." "Você retribui quando ajuda outra pessoa no futuro", respondi. "É assim que funciona." Quanto a Daniel e eu, nossa relação havia passado por uma metamorfose dolorosa, mas necessária. Os primeiros meses foram os mais difíceis, repletos de conversas desconfortáveis, confissões difíceis e momentos de dúvida. "Como posso ter certeza de que você não está escondendo outras câmeras?" perguntou ele certa vez, durante uma discussão particularmente tensa. "Como posso ter certeza de que você não está escondendo outras mentiras?" respondi, as velhas feridas ainda sensíveis. Mas gradualmente, dia após dia, escolhemos confiar novamente. Não porque tínhamos garantias, mas porque a alternativa, viver na desconfiança constante, não era realmente viver. Começamos a fazer terapia de casal, algo que Daniel inicialmente resistiu, mas que acabou aceitando. Foi ali, naquelas sessões semanais, que começamos a desenterrar as raízes mais profundas dos nossos problemas. "Cresci vendo meu pai nunca pedir ajuda", confessou Daniel durante uma sessão. Para ele, um homem resolvia seus problemas sozinho. Mostrar fraqueza ou necessidade era impensável. E eu cresci em uma família onde aparências importavam mais que realidade, admiti. Onde problemas eram escondidos, não resolvidos. Onde suspeitávamos antes de confiar. Foram padrões que inconscientemente trouxemos para nosso casamento, bombas relógio esperando para explodir quando a pressão aumentasse. Financeiramente, também fizemos mudanças. Unimos nossas contas completamente, criamos um orçamento transparente e tomamos decisões juntos. Daniel foi promovido na empresa e eu reduzi meus gastos pessoais para contribuir mais com nossas economias compartilhadas. Não era sobre quem ganhava mais, mas sobre construirmos juntos.
Uma noite, quase exatamente 1 ano após aquela fatídica descoberta, encontrei Daniel sentado na varanda de casa, olhando para as estrelas com uma expressão pensativa. "Pene por seus pensamentos", disse, sentando-me ao seu lado. Ele sorriu, um sorriso genuíno que ainda me aquecia por dentro. "Estava pensando em como a vida é estranha", respondeu. 1 ano atrás, eu estava trabalhando em 2 empregos, mentindo para minha esposa, achando que estava protegendo todo mundo e me afogando na solidão. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. E agora olha para nós. Quem diria que ser pego em uma mentira seria a melhor coisa que já me aconteceu? Ri suavemente. E quem diria que espionar meu marido com câmeras escondidas acabaria salvando nosso casamento? Ele se virou para mim, seu rosto subitamente sério. "Não foram as câmeras que salvaram nosso casamento, Ana. Foi você escolher entender em vez de apenas acusar. Foi você decidir que nossa família, toda ela, valia a pena lutar. Muitas pessoas teriam ido embora ao descobrir tantas mentiras." "Nem todas as mentiras são iguais", respondi pensativa. "Algumas são armadilhas que as pessoas constroem, não para machucar os outros, mas porque estão machucando tanto que não conseguem ver um caminho melhor." Ficamos em silêncio por um momento, contemplando o caminho que havíamos percorrido. "Sabe o que mais aprendi neste ano?" perguntei finalmente. "O quê?" "Que verdadeira intimidade não é a ausência de segredos, mas a coragem de ser vulnerável. É escolher compartilhar nossas partes mais difíceis, nossas vergonhas, nossos medos." Por muito tempo, achei que confiança significava nunca ter motivos para duvidar. Agora sei que confiança real é reconstruir algo depois que foi quebrado. Daniel apertou minha mão. E às vezes, as coisas ficam mais fortes nos lugares que foram remendados. Naquela noite, deitada ao lado dele, refleti sobre como nossas vidas haviam mudado. As câmeras que instalei para flagrar uma traição acabaram revelando uma verdade muito mais complexa. Todos nós escondemos partes de nós mesmos, às vezes com as melhores intenções. O verdadeiro desafio não é encontrar alguém perfeito, mas alguém disposto a mostrar suas imperfeições. Meu marido não era o traidor que imaginei. Era um homem que amava tão profundamente sua família que estava disposto a sacrificar tudo: sua saúde, seu tempo, até mesmo a verdade em nosso casamento, para protegê-los. E embora suas escolhas tivessem quase nos destruído, o coração por trás delas era genuíno. 2 anos se passaram desde a noite das câmeras. Nossa vida encontrou um novo ritmo, mais honesto e consciente. Luísa se formou com honras e conseguiu um emprego em uma grande empresa contábil. Como prometeu, alugou seu próprio apartamento, insistindo em devolver parte do que investimos em sua educação, embora tenhamos dito repetidamente que não era necessário. "Não é sobre dinheiro", ela explicou, entregando um envelope com seu primeiro pagamento. "É sobre responsabilidade, sobre honrar o sacrifício que vocês fizeram." Carlos e Maria estavam florescendo em seu novo começo. A saúde do pai de Daniel melhorou consideravelmente, uma vez que o estresse financeiro diminuiu. Até começaram a viajar novamente. Pequenas viagens, nada extravagante, mas suficiente para trazer alegria de volta aos seus olhos. Em uma tarde de domingo, durante um churrasco familiar em nosso quintal, encontrei Daniel e seu pai conversando quietamente perto da churrasqueira. Aproximei-me devagar, não querendo interromper. "Sempre achei que ser um homem significava resolver tudo sozinho", estava dizendo Carlos. "Carregar o fardo em silêncio. Foi assim que meu pai me ensinou." "E você me ensinou o mesmo", respondeu Daniel. "Mas estávamos errados, pai. A verdadeira força não está em quanto você consegue suportar sozinho, mas em saber quando compartilhar o peso." Carlos assentiu, os olhos úmidos. Seu avô teria odiado me ouvir dizer isso, mas... "Tenho orgulho de você por aprender essa lição mais cedo do que eu." Afastei-me silenciosamente, não querendo invadir um momento tão íntimo, mas aquelas palavras ficaram comigo,
Gerações de homens ensinados a sofrer em silêncio, a esconder suas lutas como sinal de força. E aqui estávamos nós, quebrando esse ciclo. Quanto a mim, também estava aprendendo minha própria lição difícil. A desconfiança que me levou a instalar aquelas câmeras não surgiu do nada. Vinha de padrões profundamente enraizados da minha própria família, onde aparências importavam mais que realidade, onde sempre procurávamos o pior nas intenções dos outros. Por que você sempre presume o pior de mim? Daniel havia me perguntado durante uma de nossas sessões de terapia. Foi uma pergunta que me perseguiu por semanas, até que finalmente entendi. Eu presumia o pior dele porque era mais seguro do que arriscar ser decepcionada. Manter as pessoas à distância, suspeitando de suas motivações, era minha própria forma torta de autoproteção. Minha jornada de cura envolvia aprender a dar às pessoas, especialmente aquelas que amava, o benefício da dúvida. Aprender que vulnerabilidade, embora assustadora, é o único caminho para a conexão genuína. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, encontrei Daniel no escritório que antes era proibido para mim. Ele estava sentado à mesa, desenhando. Ao me ver na porta, sorriu e fez sinal para que eu entrasse. Estou trabalhando em algo especial, disse ele, virando o papel para que eu pudesse ver. Era a planta de uma casa, não grande ou luxuosa, mas acolhedora e bem pensada. É linda, comentei. Para qual cliente é? Para nós, respondeu ele, surpreendendo-me. Venho economizando e pensando nisso há algum tempo. Um recomeço, um lugar que projetamos juntos desde o início, sem cantos escuros ou segredos, apenas lar. Olhei para os desenhos, a visão embaçada pelas lágrimas. Era mais que uma casa, era um símbolo de tudo que havíamos construído juntos a partir das cinzas de nossos erros. O que você acha? Perguntou ele, uma ponta de nervosismo em sua voz. Sentei-me ao seu lado e peguei um lápis. Acho que o quarto principal precisa de janelas maiores, respondi, sorrindo através das lágrimas. E talvez possamos incluir um quarto extra, para quando decidirmos expandir nossa família. Seus olhos encontraram os meus, cheios de esperança e questões não formuladas. Tenho pensado muito nisso ultimamente, admiti. Sobre criar nossos próprios filhos com valores diferentes, honestidade acima das aparências, vulnerabilidade acima do orgulho e família acima de tudo, mas uma família baseada em verdade, não em proteção através de mentiras. Daniel pegou minha mão, seus olhos brilhando com emoção. Ana, você tem certeza? Depois de tudo que passamos? É por causa de tudo que passamos que tenho certeza, respondi. Quebramos e reconstruímos algo mais forte. Que lição mais poderosa poderíamos ensinar a uma criança? 6 meses depois, começamos a construção da nossa nova casa. 1 ano depois, descobri que estava grávida. A vida seguia seu curso imprevisível, mas agora estávamos navegando juntos, com honestidade e vulnerabilidade como nossa bússola. As câmeras que instalei naquela noite fatídica há tanto tempo haviam capturado algo muito diferente do que eu esperava. Não flagraram uma traição, mas sim o começo de uma jornada. Uma jornada para descobrir que, às vezes, o amor mais verdadeiro não é aquele que nunca é testado, mas sim aquele que sobrevive às piores tempestades que criamos para nós mesmos. É estranho olhar para trás agora e pensar em como quase perdi tudo por causa das minhas suspeitas. Como quase destruí meu casamento tentando salvar algo que, na realidade, não estava sob ameaça da maneira que eu imaginava. Helena, nossa filha, tem 3 anos agora. Ela tem os olhos do pai e, infelizmente para nós, sua teimosia também. Nossa casa nova, que construímos do zero, está cheia de luz e risadas. Luísa é uma visitante frequente e a tia favorita de Helena. Os pais de Daniel jantam conosco toda semana. Somos, em todos os sentidos, uma família unida. Mas nunca esquecemos o quão perto chegamos de perder isso tudo. Alguns dias, quando estou sozinha, ainda penso naquelas câmeras escondidas e no que elas revelaram.
Não apenas sobre Daniel, mas sobre mim mesma. Sobre como somos rápidos em julgar, lentos em compreender. Como às vezes enxergamos apenas o que estamos procurando, mesmo quando a verdade está bem na nossa frente. Daniel nunca me culpou completamente por desconfiar dele. Ele entende que suas próprias escolhas, as mentiras, mesmo que bem-intencionadas, criaram o terreno fértil para minhas suspeitas crescerem, e eu nunca o culpei completamente por mentir. Entendo que ele estava tentando proteger todos que amava da única maneira que conhecia. Essa é talvez a lição mais importante que aprendemos. Raramente existe um vilão único nas histórias reais. Somos todos heróis imperfeitos de nossas próprias narrativas, fazendo o melhor que podemos com as ferramentas emocionais que possuímos. Em nosso 4º aniversário de casamento, após o incidente, como passamos a chamar, organizamos uma cerimônia simples de renovação de votos. Não era nada grandioso, apenas nós dois, nossa filha e nossa família mais próxima no quintal da casa que construímos juntos. Quando chegou a hora de dizer meus votos, olhei nos olhos do homem que quase perdi por causa do meu medo e desconfiança, e disse: prometo ver você, realmente ver você, não apenas quem temo que você seja, ou quem desejo que você seja. Prometo perguntar antes de presumir, compartilhar antes de esconder e confiar antes de duvidar. Prometo lembrar que amor verdadeiro não é perfeição, mas aceitação. Não é nunca cair, mas sempre levantar juntos. Daniel, com lágrimas nos olhos, apertou minhas mãos e respondeu: prometo ser digno da sua confiança, todos os dias. Prometo lembrar que força real está na vulnerabilidade, não no silêncio. Prometo que nunca mais carregarei meus fardos sozinho e que sempre estarei aqui para ajudar com os seus. Prometo lembrar que somos mais fortes juntos do que jamais poderíamos ser separados. Enquanto trocávamos essas promessas, pensei em como nosso casamento quase terminou naquela noite com as câmeras escondidas. Como eu estava preparada para confrontar um traidor, apenas para descobrir um homem que amava tão profundamente que estava disposto a se destruir para proteger aqueles que importavam para ele. E pensei em como, ironicamente, foi esse momento de quase destruição que nos salvou, que nos forçou a reconstruir algo mais forte, mais honesto, mais resiliente. As câmeras que instalei para capturar uma mentira acabaram revelando uma verdade muito mais profunda. Que às vezes precisamos quase perder algo para entender seu verdadeiro valor. Que relacionamentos reais não são construídos na perfeição, mas na capacidade de enfrentar nossas imperfeições juntos. E que o amor, o verdadeiro amor, não é um sentimento passivo, mas uma escolha ativa que fazemos todos os dias. Agora sei que a confiança não é algo que simplesmente existe ou não existe. É algo que se constrói, que se testa, que se quebra e se reconstrói. É uma escolha diária, assim como o amor. E todos os dias escolho confiar, escolho amar, escolho ver meu marido pelo homem que ele realmente é, não perfeito, mas perfeitamente humano. E todos os dias agradeço por aquelas câmeras que, ironicamente, me ajudaram a finalmente enxergar com clareza. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.